Boa tarde, turma. Tudo bem? Turma, hoje nós vamos falar um pouco sobre projeto de instalações elétricas residenciais relacionando a parte de simbologias eh, juntamente com a planta baixa, né, de uma instalação elétrica, no caso a instalação que a gente vem trabalhando aqui no curso. Portanto, os objetivos da aula são os seguintes: a normatização relacionadas à simbologia em plantas baixas, reserva para adição de novos circuitos em instalação elétrica, planta baixa com os respectivos números, né, do circuito, e o traçado de eletrodutos na planta baixa. Então, falando um pouco da NBR 5444, que trata de simbologia, para determinar a localização dos pontos elétricos na planta baixa, devem ser levadas em conta as informações da norma NBR 5444 de 89, símbolos gráficos para instalações elétricas prediais e as seguintes orientações. Utilizando os símbolos gráficos, distribuir os pontos de luz, pontos de tomada e pontos específicos nos circuitos, numerando cada um deles, porque aqui deve ser feito dessa forma, né? O ponto de luz, se eu tenho um cômodo muito grande, eu coloco um ou mais pontos, mas eu tenho que espaçar o mais uniformemente possível, né? Eu não posso colocar um ponto numa parede e outro ponto perto da porta e acabou, né? E fica uma área grande sem nenhum ponto de luz. Não faz muito sentido, né? Então essa normativa vem trazer aí algumas regrinhas para deixar claro algumas coisas que poderiam passar desapercebidas, né, num projeto de instalação. Localizar os pontos de maneira a distribuir uniformemente os pontos de iluminação e prever os pontos de iluminação para casos específicos, conforme eu citei, né? Distribuir uniformemente os pontos de tomada de uso geral, de preferência fazendo o bom estudo do local. Então, se tem um local muito grande, né? A gente já viu que o cálculo do perímetro está relacionado à tomada, cálculo de área também, né? Para alguns casos, mas seguir aí dentro dessa normativa aí a lógica e o distanciamento pré-definido. Aqui eu estou colocando os principais itens, né, mas tem muito mais a serem seguidos. Localizar os comandos dos pontos de iluminação, prevendo interruptores simples, duplos, triplos, paralelos ou intermediários, né? Então, deve ser feita a instalação ali do interruptor paralelo, por exemplo. Se eu tenho uma lâmpada num cômodo grande, que eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída para outro cômodo da casa, por exemplo, é interessante que você tenha um paralelo perto de cada porta, né, para que haja o acionamento e não, por exemplo, num terceiro ponto do cômodo, né, onde não dá saída para nenhum lado da casa. Então, são pontos específicos aí que devem ser analisados. Falando da divisão da instalação elétrica, nós temos que o quadro de distribuição é onde se concentram os dispositivos de proteção, manobra e comando que devem ser instalados de acordo com a NBR 5410 de 2004, que estabelece acessibilidade no item 6.1.4, onde todos os componentes da instalação no quadro de distribuição devem facilitar sua operação, inspeção, manutenção e acesso às conexões. O acesso não pode ser dificultado pela montagem dos componentes, tá? Então eu tenho que colocar lá todos os elementos de proteção, comando, né? A parte de fiação tem que estar de uma forma bem organizada, não pode ser feito de qualquer forma, senão na hora da conexão há um trabalho adicional que poderia ser evitado, né? Independência dos componentes, que é referente ao item 6.1.6.1. Né? Os componentes devem ser escolhidos e dispostos de tal modo que impeça qualquer influência prejudicial entre as instalações elétricas e não elétricas, bem como entre as instalações elétricas de energia e de sinal da edificação. Então nós temos a parte, por exemplo, parte efetiva de potência, né, que vai conduzir aí eletricidade para ligar uma lâmpada, um liquidificador, sei lá, um micro-ondas, um chuveiro elétrico, e nós temos a parte de comunicação, que está relacionada ao sinal de internet, sinal de telefone, né, parte de redes de comunicação, enfim. Então,
essa independência dos componentes, né, e separação efetiva deve ser também considerada. Componentes fixados nas portas ou tampas do quadro de distribuição, que seria o item 6.5.4.6, né, que fala aqui. Componentes como condutores e instrumentos devem ser dispostos de tal forma que os movimentos das portas ou tampas não causem danos aos condutores. Tá? Então, temos ali uma parte com fiação. Eu acho bem difícil acontecer de um fio estar no meio da porta, né? Por exemplo, a porta vir bater e romper. Isso daí seria um caso. E é um caso, assim, bem esdrúxulo, né? Difícil de ocorrência. Mas o que a norma quer dizer é o seguinte: não deixar nada, né, como ferramentas, instrumentos ali que possam bater, se deixar alguma ferramenta ali sem querer romper um cabo. E uma coisa que acontece, e não sei se comentei já com vocês, mas é perigoso, né, e pode queimar os equipamentos também dentro da residência, negócio bem, assim, banal, mas porque pode acontecer sim, né, se não tiver esse tipo de cuidado conforme é colocado pelo item 6.5.4.6 da norma, é que se houver o rompimento do neutro numa instalação 220, por exemplo, o que acontece? Eu tenho uma carga que está ligada, por exemplo, um ventilador que está ligado em 110, numa fase, que tem o balanceamento de fase, né? 110, 127, tá? Eu entendo 110 como 127. E eu tenho uma outra carga, pode ser um chuveiro 127, por exemplo, ligada na outra fase. As duas cargas são 127, só que uma está numa fase A e outra está numa fase B, ambas com retorno pelo neutro. Se eu rompo o neutro, essas cargas ficam em série. Percebe? Se as cargas estão em série, o retorno de uma carga é pela outra e vice-versa. Então as duas cargas em série não recebem 127, recebem 220. Já dá para ter uma noção do que pode vir a acontecer, né? Uma carga de 127 fica em série com outra e recebe 220. A tendência é que no mínimo, se não as duas, no mínimo a carga de menor potência queime. Tá? No mínimo. Porque se eu tenho, por exemplo, um ventilador com alta resistência e um chuveiro elétrico de baixa resistência quer dizer alta potência. Obviamente o chuveiro tem mais potência que o ventilador. O que acontece? Divisor resistivo. Primeiro circuito que estudamos com resistência a séries. Vai lá no caderno, primeiro circuitinho, uma fonte, corrente contínua, R1 em série com R2 fechando o circuito. Aquilo que iria acontecer. R1 seria o ventilador, R2 seria o chuveiro. Agora faça uma brincadeirinha e atribua, por exemplo, para essa fonte de corrente contínua, apenas para trabalho matemática para vocês entenderem o que eu estou dizendo, põe lá 127, põe uma resistência ali para o ventilador de, vamos colocar aí, 100 ohms, e o chuveiro trabalha com uma resistência de 10 ohms. Faça aquela continha de lei de Ohm de divisor resistivo. Tá? E perceba quem segura mais tensão, se é o ventilador ou o chuveiro. Aí vocês vão perceber o probleminha que acontece. Tá? Então, nesse circuitinho aí, vocês já terão uma boa noção. Puxa, o circuito que é para ser 127 fica com 220, vai ter problema, né? No mínimo para uma das cargas. Falando aqui de reservas para instalação futura agora, né, nesse momento. Espaço para reserva, que é contemplado aí no item 6.5.4.7 da normativa, né, 5410, diz que deve-se prever espaço de reserva para instalações futuras, conforme uma tabelinha. Tá? Então, nós temos essa tabela, onde nós temos a quantidade de circuitos efetivamente disponível. Né? Então, nós temos aqui até 6, aí deve existir aqui um espaço mínimo destinado à reserva, e números do circuito de 2. Então, você tem lá 6 circuitos, né? Tenho 6 circuitos lá na minha instalação, eu tenho que ter uma reserva para mais 2. Se eu tiver de 7 a 12, eu tenho que ter reserva para mais 3, né?
Por exemplo, eu fiz meu circuitinho lá, não botei um ar-condicionado, quero instalar um ar-condicionado, então eu vou colocar mais um circuito, entendeu? Fiz lá a instalação da minha residência, quero colocar mais um ar-condicionado e 2 chuveiros, então tem que deixar aqui, supondo que expandiu a casa, né? Tenho que deixar reservado aqui 3 circuitos, certo? Então isso daqui, a normativa ela traz aí para nós, e acima obviamente de 30 circuitos, né, que você tem ali um prédio, por exemplo, você tem que deixar 0,15 vezes N, né, onde N é a quantidade de circuitos. Então a normativa ela deixa bem claro isso daí para gente, e tem uma nota, né, no qual a capacidade de reserva deve ser considerada no cálculo do alimentador do respectivo quadro de distribuição. Então vai chegar energia lá do medidor para o nosso quadro de distribuição, e lá tem que estar separada, né, uma área específica, já levando em consideração toda a infra de alimentação do circuito que efetivamente está instalado. Seria essa parte mais à esquerda da tabela. Muito bem, agora falando da definição dos pontos de tomada e de iluminação além do quadro, né? Nós temos que a planta baixa para o traçado de instalação é feita normalmente em escala de 1 para 50 ou 1 para 100. E suas especificações e dimensionamentos são executados conforme as normas para a confecção de desenhos de planta baixa, que é NBR 10068 de 87, folhas de desenho, layout e dimensões, e NBR 10582, que fala sobre o conteúdo da folha para desenho técnico. Tá? Então nós temos aqui o layout na nossa residência, né? Nossa casinha, então nós temos o quadro de medição, teremos aqui o quadro de distribuição. Professor, mas esse monte de símbolo tá lá, mas bem no comecinho do nosso estudo. Eu passei uma lista de vários símbolos, tem a simbologia da iluminação, tomada, quando falamos de fase, neutro, né? Tá tudo lá. Tá? Tem a simbologia do quadro de medição, de distribuição. Então aqui está o nosso medidor, tem aquele circuitinho que nós calculamos, né, em torno de 65 amperes, né, se eu não me engano, que leva a cabo de 16 milímetros aqui, ó. Tá a alimentação desse ponto para cá, e daqui para iluminação, tomadas, né, tem 220, tem tomada baixa, média, enfim, tem interruptor paralelo, simples. Então aqui a nossa instalação já deve ter aqui a simbologia gráfica, né, referente às tomadas, pontos de iluminação e interruptores, e também do quadro de distribuição. Aqui vem a legenda, né, tudo referente a essa normativa aqui de desenho e layout, né, para a gente fazer a confecção aqui do circuitinho de instalação elétrica. E daí nós temos lá, né, a parte de simbologia que eu já passei para vocês, interruptor simples, paralelo, tomada baixa 0,3 metros, tomada média 1,2, tomada alta 2 metros, que seria, por exemplo, o chuveiro, né, que está no banheiro aqui, ó, né, 220, que tem 2 linhas, né, alta, ponto de luz incandescente, né, que seriam esses círculos aqui, que é a nossa lâmpada, sistema aqui a neutro, fase retorno e terra, né, que já vimos lá no esquema unifilar, e instalação aqui, planta baixa unifilar, tá, esquece multifilar, esquece funcional, é unifilar justamente por, se for fazer um multifilar aqui, você não acha mais nada, tem que ser unifilar. Tá? Quadro de distribuição e o quadro de medição, conforme eu já falei. Aqui é basicamente a legenda do que está desenhado na planta baixa. Falando agora do traçado de eletrodutos, o traçado dos eletrodutos inicia pelo quadro de distribuição, de acordo com os seguintes procedimentos. Privilegiar os traçados mais curtos e evitar cruzamentos de eletrodutos, né? Interligar os pontos de luz aos eletrodutos embutidos no teto, passando por todas as dependências, interligar os pontos de comando e pontos de tomada, pontos de luz de cada dependência, daí nós temos os eletrodutos embutidos nas paredes ou no teto, evitar as caixas octogonais, né? Daí nós temos 4 polegadas, né? Com fundo móvel de 3, 2,
com fundo fixo embutidos no teto e estejam interligados a mais de 5 eletrodutos. Evitar caixas retangulares embutidas na parede que estejam interligados a mais de 4 eletrodutos. E recomenda, assim, em alguns casos que nas instalações de tomadas baixas e médias os eletrodutos sejam embutidos no piso. Tá aqui vários pontos, depois vocês leem com calma, falando sobre o traçado de eletrodutos, que é basicamente onde vai conduzir aí os nossos condutores para os circuitos terminais, né, partindo lá do quadro de distribuição da residência. Então aqui ao lado é mostrado o traçado do eletroduto, que será posteriormente utilizado para guiar os condutores, né, na distribuição para as cargas terminais. Temos vários eletrodutos. Então percebam, primeiro aqui, ó, ele vem lá do quadro de medição. Então nós temos aqui o neutro das fases de terra, que é a alimentação. Chega aqui no nosso quadro de distribuição e daqui eu vou ramificando. Então sai aqui do quadro de distribuição, eu vou aqui para tomada do chuveiro, por exemplo. Saio daqui, vou para essa lâmpada, dessa lâmpada eu venho para esse interruptor, que já vai estar passando a fiação também para esta tomada. Daí o cabo que chegou por aqui eu conduzo condutores para essa outra lâmpada, conduzo por aqui para essa outra lâmpada, conduzo para cá para o interruptor que vai acionar essa lâmpada. Enfim, tem que ser feito uma teia de eletrodutos na planta baixa, obviamente, para que no momento da instalação o eletricista saiba, puxa, essa tomada, por onde vai chegar os condutores dessa tomada aqui? Poderão chegar, né, uma parcela aqui, por aqui, né, aqui pela lâmpada, passando por aqui, que vai chegando no seu interruptor, passa no seu outro interruptor e termina nesse. Tá? Só, e isso daqui bipolar? Ó, já tem uma linha direta para ele. É bipolar, tá? Então lembre-se, né, quando é bipolar nós temos que deixar reservado um circuito próprio, né, para cada um dos elementos bifásicos. Aqui está na cozinha, então é para nossa torneira, né? A pia aqui, fogãozinho, pia, então é para nossa torneira elétrica. Aqui está no banheiro, então o circuito para o nosso chuveiro, né, chuveiro bifásico. E aqui, de resto, nós temos várias tomadas aqui, 127, né, de baixa, média altura, os interruptores e as lâmpadas. Tá? Temos aqui também a legenda, né, referente a essa estrutura, essa planta. E tendo isso daqui, nós temos que fazer depois a distribuição da fase, né, neutro e terra, ou fases, né, no caso aqui do nosso circuito bifásico, no caso aqui o circuito 6 e 7. Perceba aqui, temos a numeração, né, ó, 1, então quem está no circuito 1, nós temos essa lâmpada aqui, ó, essa, ou seja, todas as lâmpadas aqui da sala, banheiro e do quarto estão no circuito 1, né, ó. Então, nós temos o interruptor, esse interruptor aqui é referente a qual lâmpada? Essa daqui, o Ezinho, né? E esse Azinho, referente a qual lâmpada? Essa e essa, ó, perceba, duas lâmpadas, né? Porque nós estamos num cômodo grande, precisou de duas lâmpadas. Então, o Azinho aciona essas lâmpadas, opa, esse daqui também aciona. Então, é um sistema aqui com duas lâmpadas ligadas em paralelo, é o que eu falei, ó. Cheguei, entrei aqui em casa pela sala, liguei as lâmpadas. Puxa, estou indo para o quarto, desligo as lâmpadas, não vou voltar para cá para desligar para depois ir para o quarto, né? Você, já que já está indo para o quarto aqui, ó, já desliga por aqui. Por isso que serve aqui interruptor paralelo, quando está próximo aí de duas portas, né? Que perceba que é simples, você vai entrar para o banheiro, não tem um monte de saída, então você vai sair por aqui mesmo, você pode apagar por aqui mesmo, né? Mais um ponto que você acendeu. Mas aqui, ó, vamos ver outro circuito aqui interessante, vamos pegar o 5, né? Estou observando aqui, o circuito 5, ele está levando em conta aqui a área de serviço, né? Então nós temos 1, 2, 3 tomadas aqui na área de serviço. Esse daqui é o circuito 5. Circuito 4, aqui ó,
Circuito 4, 1, 2, 3, 4 tomadas. Tá vendo? Então por isso que é importante ter a numeração e ter as letras de referência para saber qual interruptor é de qual lâmpada, certo? Qual tomada de qual circuito, porque essa tomada é de um circuito diferente dessa daqui. Tá certo? Então aqui ó, nós temos tomadas da cozinha, tomadas a meia altura, né? Ó, tomada média, 1,20. Essa daqui já não, ó, tomada baixa, de 0,30 metros ou 30 centímetros do piso, né? Então aqui ó, baixa, 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 circuito 3 para todas. Tá? Tem outras daqui que é média também, mas como estava próximo aqui, a gente colocou junto aqui do circuito, mas a gente pode distribuir dessa forma também, sempre respeitando o que a norma coloca, tá? Então a norma ela é extensa, ela tem muita coisa que eu não estou colocando aqui, porque eu estou fazendo um resumo e parece que não é tão resumido assim, né? Porque é muita informação. Mas tem que seguir sempre as regrinhas colocadas ali na norma para que você tenha uma instalação coesa que não vai gerar nenhum tipo de problema futuro. Certo, turma? Agradeço a todos aí pela atenção em mais uma aula. Estarei disponível no Microsoft Teams, caso tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa relacionada à aula ou aos exercícios, né, da lista de exercícios. Sempre disponível, podem mandar foto, áudio, né, texto escrito, o que vocês acharem melhor para ter uma comunicação aí mais efetiva. Certo, turma? Grato a todos, bons estudos, até!